Alô galera, tudo jóia? Tudo tranquilo? Estamos de volta para falar do nosso canal, Universo Compartilhado, e vamos falar hoje, rapidamente, de um filme que está fazendo uma semana, fez ontem uma semana, quinta-feira, que estreou o filme O Primeiro Homem, um filme sobre, é uma biografia, na verdade, sobre a chegada do homem à Lua, o grande ícone Neil Armstrong. É um belíssimo filme, que eu recomendo a todos que curtam, principalmente Conquista do Espaço, que não deixem de ver O Primeiro Homem. Tá? Então, para a gente falar desse filme, a gente tem que automaticamente nos remetermos àquele filme da década de 90, na verdade de 1995, com o Tom Hanks, entre outros grandes astros, chamado Apollo 13, do desastre ao triunfo. Esse foi um filme muito bacana, que estreou em 95 e ganhou inclusive prêmios da Academia, o Oscar e tudo mais, e falava sobre a tentativa de 3 astronautas de chegarem novamente à Lua. Já tinha acontecido a expedição Apollo 11, né, com o Neil Armstrong, na qual ele tinha chegado, e aí sim a gente fala do filme do Primeiro Homem. Só que o do desastre ao triunfo, o Apollo 13 não conseguiu chegar à Lua. Houve uma tragédia no espaço com a nave deles, com o foguete deles, e aí tem todo aquele desenrolar do filme, quem já viu sabe muito bem o que eu estou falando, e do desastre ao triunfo foi justamente a tentativa deles de conseguir voltar para a Terra com vida. Né? Então eles acabaram se tornando heróis. Foi um filme muito bacana, não deu certo a tentativa deles, mas eles conseguiram chegar à vida na Terra. Então recomendo quem não viu esse filme, é bem antigo. Agora, para falar do filme do Primeiro Homem, a gente tem que saber quem era Neil Armstrong, né? Esse herói americano, que foi o primeiro e único homem, na verdade, a pisar na Lua. Né? Ele foi um piloto de testes americano, ele foi engenheiro aeronáutico e também foi aviador naval. Né? Então, Neil Armstrong ele foi comandante da missão Apollo 11, em 1969, né? E desde esse momento, ele passou a escrever o nome dele na história da humanidade. Ele entrou para a NASA mais ou menos em 1962, ele integrava um segundo grupo de astronautas que eles tentaram ir ao espaço pela primeira vez em 66, para tentar chegar à Lua, numa missão que eles chamavam de Gemini 8. Só que essa missão não deu certo. Né? Foi um fracasso a tentativa, o governo americano gastou junto com a NASA uma fortuna para a época, e esse projeto não foi avante. Depois acabou sendo engavetado, todos ficaram muito frustrados e acabou se esperando um pouco mais até 69, quando eles tentaram, e aí a coisa sim foi um grande sucesso. Esse filme, na verdade, ele é uma biografia sobre o Neil Armstrong. Mas aí não é um filme chato. Não é um filme, claro, não é um filme de ação, né? É um drama na qual se conta a história, os focos do filme estão todos em cima do Neil Armstrong. Né? Então é um filme bem interessante, ele é bonito, ele é muito bem produzido. Um outro astronauta também muito famoso, também se fala muito nesse filme, que é o colega do Neil Armstrong, que é o Buzz Aldrin, que também desceu na Lua, logo em seguida. Né? Primeiro foi o Neil Armstrong que botou os pés na Lua e depois foi o Buzz Aldrin, mas o Buzz Aldrin não é o foco desse filme, obviamente. Né? O ator Ryan Gosling, que é muito conhecido pelos sucessos do La La Land, um grande filme muito premiado no Oscar, e também do Blade Runner 2049, aquele filme que sucedeu aquele sucesso da década de 80, Blade Runner, o caçador de androides, com Harrison Ford. Né? O Ryan Gosling está no Blade Runner 2049 e agora está no Primeiro Homem. É um ator do primeiro escalão de Hollywood. Tem muita gente que não gosta dele, acha que ele tem muito os mesmos rostos sempre no filme, mas essas duas produções, o Blade Runner e o La La Land, provaram que o Ryan Gosling é um ator do primeiro escalão de Hollywood. Eu particularmente até não curtia muito os trabalhos dele, passei a gostar bastante depois desses filmes, e principalmente agora com O Primeiro Homem, que ele tem grandes chances, inclusive, pelo menos o filme,
né, de ir para a academia com várias indicações ao Oscar. É um filme muito bem roteirizado, muito bem feito, caprichado. As imagens do filme são belíssimas, né? Desde o momento que eles estão, que eles vão, aqueles trâmites todos de treinamento na NASA, aquela coisa toda, até a chegada deles à Lua, as imagens são impressionantes, é muito bem feito. Parece que é tudo real, né? Eles utilizam, em alguns momentos, captações de imagens, inclusive de televisão, de entrevistas da época, ou seja, preto e branco, né? Da época, para enriquecer mais o filme, para tornar o filme ainda mais real, né? Mais próximo de nós. Então, é tudo muito bem caprichado. Existem outros atores que não cabe aqui mencionar nomes, porque acredito que realmente só conheça pessoas que acompanham muito o cinema, etc. Então, assim, mas são atores que muita gente vai, esse ator aqui, eu já vi algum filme dele, eu já vi alguma série com ele. São atores com rostos conhecidos. Os nomes não são tão conhecidos pelo cinema de um modo geral, mas muita gente vai lembrar. O que interessa mesmo é a produção. O filme, ele é até um pouco claustrofóbico, se é assim que eu posso dizer. Por quê? Como é a ida ao espaço, né, a tentativa deles, às vezes, é até aterrorizante, porque o filme já começa com aquele impacto dele fazendo um treinamento, né, num avião especializado, né, para esse tipo de situação, e é tudo fechadinho, ele está dentro de uma cabine no avião, então sacode para cá, sacode para lá, aquele barulho, e tudo é muito, muito apertado, né, as naves, os aviões são todos muito apertados, então dá aquela sensação para o espectador de claustrofobia, caramba, eu jamais gostaria de estar na pele desse cara, porque é complicado, entendeu? Então é para a gente ter mais ou menos uma ideia do que esses caras passaram. O lançamento, né, no momento da NASA, quando é lançado o foguete para a expedição, para a missão, as imagens são lindas, né, são efeitos visuais muito bem feitos. O cinema hoje, ele faz o que ele quiser com os efeitos visuais, né? Então, assim, as cenas de lançamento são lindas, o filme é muito caprichado, tem uma trilha sonora bacana que acompanha o desempenho do filme, é legal também. São mais de 2 horas, tá? O filme tem mais de 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 15 mais ou menos, mas eu volto a dizer, ele não torna isso um filme chato, eu não aguento mais, filme cansativo. Não é, porque ele acompanha o passo a passo do Neil Armstrong na situação de tensão, de revolta por também não conseguir, porque ele foi a primeira vez e não deu certo, né? Ele atravessava um problema na família, ele tem uma filha, ele tem filhos, né? E uma filha que ele tem, ela estava muito doente, depois aí acontece uma outra coisa no filme, que é assim, bem bacana, é bem emocionante, então tem um lado emocional muito legal. Então essas 2 horas de filme, por ser tão bem feito, por ser tão bem roteirizado, bem escrito, né, com boas interpretações, principalmente do Ryan Gosling, não torna um filme massivo e cansativo. Tá? O filme, ele vai certamente, como eu já tinha dito, ter grandes chances no Oscar de 2019, pelo menos na parte toda de produção, né? Até talvez assim, em termos de vestuário, roupas da época, é tudo muito bem fiel à década de 60, ao final da década de 60. E é um filme de herói, mas é um filme de herói real, né? Tanto que em 2012, que foi o ano de falecimento do Neil Armstrong, né? Ele morreu em 2012, o Barack Obama, presidente até então dos Estados Unidos, o condecorou, né, como um dos maiores heróis da humanidade. Um dos maiores dos Estados Unidos, obviamente, e um dos maiores heróis da humanidade. Então é um filme de herói real, né? A gente sai um pouco da fantasia e entra num mundo na qual, inclusive, muitos de nós não estávamos presentes, não éramos nascidos na época, os nossos pais, nossos avós, etc., acompanharam esse grande momento da história, né? Pela televisão, inclusive. Então aquela frase icônica, né,
um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. É uma frase que a gente nunca mais vai esquecer, e esse filme relata com muita precisão, com muito capricho, de uma grande direção do mesmo diretor, inclusive do La La Land. É o mesmo diretor do La La Land, né? Então eu recomendo, inclusive, para quem puder, assistir esse filme numa sala IMAX, né? A IMAX é uma das salas mais modernas que existem na atualidade. Aliás, o IMAX, ele quando surgiu, na década de 80, se não me engano, ele surgiu por coincidência, né? Ou não é nem coincidência, ele surgiu no Kennedy Space Center, na Flórida, no Cabo Canaveral, onde é a NASA, inclusive, onde aparece por diversas vezes no filme, né? Então, o lançamento, inclusive, é lá mesmo, na Flórida, né? Então, assim, a sala IMAX surgiu lá. Existia uma produção, fazia parte das atrações do Kennedy Space Center. Não me recordo agora se existe ainda hoje. O parque está lá, o Kennedy Space Center é aberto ao público, já estive lá por várias vezes, é muito bonito e recomendo para quem gosta de conquista espacial, né? Mas surgiu lá. Então, essa tecnologia IMAX, fica a recomendação. Nós temos salas aqui no Rio de Janeiro, a sala IMAX no UCI, né? Então, um filme desse, grandioso, falando de conquista do espaço, numa sala IMAX cai super legal, né? Eu acho que a experiência é ainda melhor. Então, fica a recomendação. Mas se você vê num filme, num cinema tradicional, numa tela tradicional, 3D, sem ser 3D, a experiência também vai ser muito legal, tá? Não deixe de ver, já está uma semana em cartaz, não acredito que fique mais tanto tempo assim, porque novembro daqui a pouco está aí, e terão muitas produções no cinema grandes em novembro, né? Então aproveite O Primeiro Homem. Talvez seja um dos melhores filmes do ano, né? A gente não comparando com aqueles grandes blockbusters do verão, né? Vingadores e Deadpool, Star Wars, não é isso. É uma outra pegada, é um outro estilo, mas é um filme que merece a nossa atenção por esse herói que já não está mais conosco, mas pelo que esse homem fez pela humanidade e foi a partir daquele momento que tudo se tornou possível, né? A chegada do homem à Lua, a partir dali, o homem ele pode fazer o que ele quiser, para o bem e para o mal. Então, não deixe de assistir Ryan Gosling em O Primeiro Homem em todos os cinemas do Brasil. Abraço, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!